Sou eu e pode me chamar de seu amigo, 7:06 da noite. Boa noite pra você ligado na gente. Somos a Seleção do Gama, prontos a postos aqui na Fonte TV, canal 5 TV aberta em Goiânia, canal 4 pela NET TV aqui na capital, canal 9 NET TV em Anápolis, canal 16 em Águas Lindas pela TV aberta para todo o entorno sul do Distrito Federal e na parabólica via satélite para toda a América Latina no digital D4. Rede Mundial de Computadores, www.fontetv.com.br. Obrigado pela sua audiência, obrigado por nos deixar entrar aí na paz e no conforto do seu lar. Quarta-feira é dia de futebol e que futebol! Campeonato Goiano, mais uma rodada pegando fogo. O Atlético com o treinador novo, Valdemar Lemos, tentando reabilitação do campeonato. Vila Nova em casa, querendo quebrar a ressaca de perder o Superclássico para o Goiás. Hoje o Tigrão enfrenta a filial do Verde, a Aparecidense no Onésio Brasileiro Alvarenga. Seleção brasileira vai levando um vareio da Inglaterra. É o Felipão estreando com o pé canhoto. Oh, coisa de doido. É isso aí, ó. Papo de bola no ar com os destaques esportivos desta quarta-feira. E lógico, com você comentando, participando, interagindo conosco. Manda pra cá sua pergunta, seu elogio, sua crítica, através do correio eletrônico do programa, torcedor@papodebola.com. Torcedor@papodebola.com. E ainda tem outras ferramentas para você interagir conosco. twitter.com/luizgama, twitter.com/eniaquino. Estamos também no Facebook e no Google+. Se a internet não está conectado, quer comentar, elogiar, criticar, liga pra cá, 3254-1079, o Baratinho pronto para te atender, 3254-1079, é o Papo de Bola no ar. E eu volto rapidaço com 2-3 minutos, movimentando os comentaristas mais influentes da nossa imprensa. Até já, galera. Bioextratos Homem, o poder da cevada para nutrir e tratar os seus cabelos. Shampoo 3 em 1, com fórmula multifuncional que limpa, condiciona e barbeia. Experimente os produtos que irão facilitar a sua vida. Bioextratos Homem, praticidade para o homem moderno e exigente. Venha conhecer as novas instalações da RB Som e conferir a grande variedade em instrumentos musicais e equipamentos de som profissional. Projetos de sonorização para igrejas e outros ambientes. Tudo para músicos e DJs. RB Som, distribuindo som e instrumentos para todo o Centro-Oeste. Avenida São Paulo, número 758, Setor Campinas. Fones 3292-3696 e 3293-0305. www.rbsom.com.br. Tintas Acrio, tecnologia em cores, o melhor investimento para o seu acabamento, ótimo custo-benefício, controle de qualidade em matéria-prima com desenvolvimento de novas tecnologias. Trabalhamos com equipamento e tecnologia de ponta, com profissionais altamente qualificados. Em 10 anos de mercado, genuinamente goiano, entre as principais do ramo e participação no mercado do Centro Goiano. Tintas Acrio, tecnologia em cores, Estrada 129, número 301, Chácara de Recreio São Joaquim, Setor Mansões Rosa de Ouro. Telefones 3092-3560 e 3092-3564. Tintas Acrio. Quando a gente faz tem brejeiro na mesa, todo mundo gosta muito, com brejeiro tem arroz, tem óleo composto, tudo com brejeiro no almoço ou jantar pra comemorar. Brejeiro, a marca do Juju Meias e Cuecas, o atacadão campeão de Campinas, na Avenida Anhanguera, ao lado do Banco do Brasil, Campinas, em parceria com a Green Park Eventos, o melhor espaço para eventos de até 170 pessoas, local mais que nobre, ao lado do Parque Cascavel, na Avenida Guarujá, e com a Umbrella Tecnologia, sua empresa na internet fazendo sucesso em questão de horas. 3223-3336.
de volta aqui no Papo de Bola da Fonte TV com a seleção do Gama, trazendo os comentaristas mais influentes. Eu começo com ele, o professor Lindonor Ribeiro, mestre do apito. Alô, Lindo, boa noite. Alô, Gama, um abraço a você, um abraço a todos os nossos amigos, de volta aí Aquino, aí na mesa, enfim, tá tudo ótimo. Um abraço a todos. Estamos aí, Gama. Papo de Bola aqui da Fonte TV, com o apoio cultural da Pujuju Meias e Cuecas, o Atacadão campeão de Campinas. Na Anhanguera, ao lado do Banco do Brasil, em parceria com a Umbrella Tecnologia, sua empresa na internet, em questão de horas. E também com a Green Park, o melhor espaço para eventos de até 170 pessoas na Avenida Guarujá, lá no Parque Cascavel. Boa noite para ela, a mulher que comenta futebol da Show de Bola, primeira e única no coração da galera. Boa noite, dona Eni Aquino. Boa noite, Gama, boa noite para você ligado no programa Papo de Bola. Se bem que a gente, nesses últimos dias, está difícil você falar um boa noite. Eu fiquei fora do programa 2 dias e vou confessar, pensei, repensei sobre fazer futebol em Goiás. Essas notícias da morte, do assassinato do Valério Luiz, filho do Mané de Oliveira, realmente deixaram o povo goiano muito baqueado. As pessoas de bem do estado de Goiás ficaram de luto com o Mané de Oliveira. E aí tem umas pessoas que falam, porque é matar não sei mais quem. Eu não estou falando dos outros crimes. E nem quero comparar nada, que o povo brasileiro tem mania de falar, por que não prendeu o outro que fez isso? Estou falando do Valério Luiz, meu amigo pessoal. Trabalhei com o Valério muitos anos, eu e o Gama, e era um meninão, tinha o jeito dele de torcedor atleticano, porque o Valério era atleticano, como eu sou Goiás, e às vezes falo coisas aqui como torcedora. Como o Gama é vilanovense, e às vezes fala coisas aqui como um torcedor que gosta do Vila Nova. Então o Valério falava do Atlético, às vezes como um torcedor. O fanatismo pelo time que ele gostava. E era um dos poucos torcedores do Atlético na imprensa esportiva. Não quero, de forma alguma, colocar o Atlético nisso. Mas, infelizmente, pelo que a gente está vendo, quem mandou matar o Valério Luiz foi um diretor do Atlético Goianiense. Porque o Valério fez um comentário sobre futebol, minha gente. E eu conversei com o Gama lá em casa e falei, aonde que nós, cronistas, estamos errando? E eu vou falar isso aqui. Você que é repórter, você que é comentarista, você que é apresentador, você tem que parar de botar microfone na boca de dirigente de futebol. Você não tem que promover dirigente de futebol. Você tem que promover o espetáculo e você tem que promover o jogador. Não promova dirigente de futebol. A culpa é nossa de promover esses dirigentes. Entendeu? E às vezes os paraquedistas que não tem nada de esporte no sangue, que aparecem no meio da crônica esportiva no intuito de querer aparecer mesmo. E nós não podemos aceitar isso. Então, você que é jornalista esportivo, você tem que aprender a parar de fazer sensacionalismo também. A época do Cajuru aqui em Goiás já foi embora. Esse negócio de brigar por causa de furo, esse negócio de brigar com um companheiro por causa de microfone, isso é coisa de Cajuru. Então, minha gente, a gente tem que repensar, porque eu fico vendo o Mané de Oliveira dando entrevista, e cada entrevista que ele dá eu choro junto. Porque você perdeu uma pessoa por um acidente de trânsito, você perdeu uma pessoa por doença, você até entende, mas na tocaia, isso é um absurdo, né? Um absurdo, um filho igual o Mané perdeu. E eu quero aqui, não quero fazer política, porque quando não se prendiam os assassinos do Valério, muitos criticaram o governador de Goiás e a polícia goiana, que eu nunca desacreditei. E eu queria fiquei calada esse tempo todo, quero dar os parabéns para a delegada do caso, uma mulher porreta, para o secretário de Segurança do Estado de Goiás, que também não pipocou, e para o governador, que foi muitas vezes criticado, só que aí, quando ele resolve, ele está querendo fazer política. Não! Eu conheço o Marconi é justo e verdadeiro nisso aí. Então, eu quero dar os parabéns aqui, porque serviu, porque a perda
de um ente querido, é só Deus que cura, mané. Não adianta você... Ó, eu vi você falando hoje na TV Anguera que tá doendo. Só Deus para tirar essa dor que você está sentindo. Mas o sentimento de justiça é muito bom. E antes de você querer fazer alguma coisa contra um jornalista, que eu estou falando pela minha classe, pense 2 vezes, seu vagabundo. É o Papo de Bola no ar aqui com a seleção do Gama pela Fonte TV. Giro quente de informações no mundo da bola. Vamos ver o que é que tá pegando? Dá uma olhada. Embalado após a vitória contra o maior rival, o Vila Nova, o Goiás quer manter a boa sequência e a liderança no Goianão. Por isso só pensa na vitória. Hoje, contra o desesperado craque, às 10 da noite, no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão. O time que entrou contra o Vila, com 3 atacantes, será mantido. A única modificação é a entrada de Pedro Henrique, zagueiro da base esmeraldina, na lateral esquerda, no lugar de William Matheus. A gente vai com um time mais alto para esse jogo. A gente sabe que é um jogo que a bola parada é importantíssima. Ela pode ser decisiva, como tem sido em alguns jogos. A questão do Pedro Mais é um jogador que tem característica de jogar pelo lado esquerdo na defesa, né? A gente está deslocando ele um pouquinho mais do lado. Melhor do que, mas ele tem assim a concepção boa de cobertura, concepção boa de fechar a linha de 4. Nós não vamos jogar com 3 zagueiros, né? Fazer 3 zagueiros, vai fechar ali a linha de 4. Então acho que no momento é a melhor opção. O Atlético tenta adotar uma nova postura para se reabilitar no Goianão. A novidade no jogo de hoje contra o Itumbiara será o lateral esquerdo Leonardo. O técnico interino Chico Santos quer o Atlético mais ofensivo. Sendo assim, ele escala 3 atacantes e um dos que vai deixar a equipe titular é o volante Pituca. Eu falei com ele, não vou falar com ele e não vou falar com o jogador nisso que tiver de tirar do campo não, de escalar não. Eu acho que funciona, quando a gente escala ele, a gente precisa falar, entendeu? E eu acho que ele entendeu muito bem. No Onésio Brasileiro Alvarenga, o Vila Nova tem 100% de aproveitamento. E na partida diante da Aparecidense, o técnico colorado conta com o apoio da torcida e espera que, mesmo com o time desfalcado, tenha sucesso dentro de campo. É um time que vem bem no campeonato, né? Fazendo uma campanha regular, que tem bons jogadores. E na verdade, a gente às vezes fica mais preocupado com resolver nossos problemas, né? Porque o importante é nós voltar a jogar bem, nós voltar a mostrar o futebol competitivo do Distritinho. E como a gente está jogando em casa, a gente tem a necessidade de ganhar. Aí essa dá o mestre Dario Pereira. Deixa eu abraçar a gente que está com a gente. Manda um abraço aí para o Malabim e para o Rato e para o Chicão. São torcedores do Verdão. Alô Malabim, alô Rato, alô Chicão. Estão ligados agora no programa, estão lá no Santa Luzia. Valeu, um abraço do nosso timaço. Gama, na opinião de vocês, quem será o campeão goiano? Luiz Soares no Jardim Goiás. As chances maiores do verde, né? Desse povo aí da Mochelândia. Gama, um abraço para o Antônio Lopes, ele não perde um programa, tá lá no Parque Ateneu vendo vocês agora. Então tá, Antônio Lopes, aquele abraço. Obrigado pela sua audiência. Vamos falar primeiro do Campeonato Goiano, daqui a pouco bola rolando no Serra Dourada, bola rolando no Onésio Brasileiro Alvarenga. Vamos falar primeiro do jogo do Atlético com o Itumbiara no estádio Serra Dourada. Professor Lindonoro Ribeiro, que apita essa pugna? É um Rezende. É um Rezende? É. Experiente, tranquilo. Não deve aprontar, não. Não, um árbitro muito bom. De vez em quando tem alguns problemas no jogo dele, mas isso é coisa natural, normal. Tá bem para esse jogo. Pois é, e aí lá vai o Atlético com o Chico Santos, você viu o treinador meio doidão ali e tal, tá substituindo o Jair Araújo, que foi demitido, e o Valdemar Lemos, que é o novo treinador, que chega para dirigir o Atlético, tá em Goiânia, já tá por aqui, com a mão na massa, mas não vai sentar no banco de reservas. Vai assistir lá de cima para ver o que esse Atlético tem para mostrar. Será que acontece a primeira vitória do Atlético hoje? O Dragão não gol de ninguém nesse campeonato. O Atlético joga com quem? Com o Itumbiara. Com o Itumbiara. Itumbiara está num sufoco, no mesmo sufoco que está o Atlético. Esse fato do treinador estar na arquibancada não muda muita coisa. Esse Chico aí é igualzinho o Jair. Então, é um jogo difícil, porque
ambas as equipes estão no fundo das almas, né? Precisam ganhar, precisa reverter a posição que está. Então, eu não acredito num jogo muito bom, não, porque o Atlético ligeiramente tem uma vantagem, joga em casa, Serra Dourada, aquela coisa toda, é um time melhor do que o Itumbiara, não resta dúvida disso, mas o Itumbiara já veio aí de um resultado melhor na última semana, o Atlético não, então isso aí desequilibra esse jogo. Então, eu acredito que vai ser um jogo chato demais, ruim, péssimo, a chuva está caindo demais, tomara que acabe essa chuva, porque está caindo água demais, mas eu acredito que esse jogo não sai do empate, não. Ou, se houver vitória, o Atlético ganha de 1-0 aí, muito mais. Sabe que eu já notei? Quando eu não estou no programa, eu estou lá em casa assistindo, você fica tristinho aqui. Como? Fica triste, assim, seus comentários. Hoje você comentou legal. Ah, bom. Quando você não vem, ele fica triste? Fica triste. Não fala pouquinho assim, cara feia. Isso. Cara feia? Eu sou lindo. Eu sempre falo assim com cara feia. Eu sou lindo. Mas ele fala rapidinho. Ele fica sentindo minha falta aqui no programa. É verdade, a sua falta eu sinto. Tá certo. É bom estar ao lado de uma estrela, ela motiva a gente. Tá bom. Papo de Bola tem um apoio cultural da Oi TV HD de verdade. A melhor programação está na Oi TV HD High Definition de verdade. TV por assinatura com o melhor dos estaduais, inclusive o Goianão, através da Oi TV HD. Ligue e peça 3222-9210 e concorra a uma camisa oficial do seu clube. A Oi também tem, atenção, pacotaço de internet. Ligando 3222-9210 você vai saber como pode ter 3 meses de internet de grátis. 3 meses de internet grátis. Oi, TV por assinatura, High Definition de verdade, 3222-9210. Enil Itumbiara é 5º colocado, tem 7 pontos no campeonato. Na verdade, tem 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas. O Atlético tem 3 pontos ganhos, é o 9º colocado, 5 jogos, nenhuma vitória, 3 empates, 2 derrotas. É esse o confronto de daqui a pouco, 8h30 da noite, no estádio Serra Dourada. O que você imagina para esse jogo, Dragão, sem Jairo Araújo? Pois é, contratou o outro Valdemar treinador, Lemos, né? Ele está aqui só para assistir o jogo hoje. Gama, o time do Atlético está muito bagunçado. Muito bagunçado. Esse treinador que chega aí vai ter muito serviço, muito trabalho. E o Itumbiara é carne de pescoço, pela tradição, pelo que representa no futebol goiano. É um jogo, na minha opinião, hoje, sem favoritos. Hoje a gente vai saber também se os jogadores vão se esforçar mais com a saída do Jairo. Eu acredito que não tem nada a ver, negócio de boicote ao treinador. É porque o time realmente é fraco. O time do Atlético não é aquele time que a gente viu subir para a Série A, está longe de ser. E aí você vê que era um conjunto, uma base que o Atlético já tinha. O Adson vem contratando jogadores aí que eu nunca ouvi falar, parece que ele está montando uma casa monstro. É cada jogador esquisito. Agora, ontem eu vi você falando que contratou um tal de Piririca, sei lá o nome do cara. Pipico. Pipico? Olha aí, é brincadeira, gente. Pipico. Como que um time que tem um jogador que chama Pipico vai pra frente, Gama? Você vai me desculpar, mas é difícil. Aí contrata aquele outro lá, que eu até acho ele bom jogador, o cara parece o Capitão Caverna. O Bárbio. É o tal do Bárbio. Bárbio recolhe pela canhota, solta Pipico pela direita. Dura é só você errar o Pipico aí, né? Aí desgrama tudo. Então, eu não vejo, vai ter que trabalhar muito o Atlético para voltar a empolgar o torcedor, viu, Gama? O torcedor do Atlético tá sumido. Sempre pegava no meu pé nas redes sociais. Tá de bola murcha, né, o torcedor do Atlético? É por causa desses acontecimentos aí. Tá terminando agora, vamos comentar. Vou começar contigo, Eni. Já estamos com 46, o jogo vai a 48. Brasil e Inglaterra, estreia do Filipão. Retornando à seleção brasileira. Estamos perdendo para a Inglaterra por 2-1. Filipão que mandou marcar amistou só contra a seleção fera. Acabou. 48, tentou na pequena área, errou, Brasil perde 2-1 para a Inglaterra. Filipão marcou jogo com a Inglaterra hoje, depois contra a Itália, depois contra a França, Alemanha, Suíça, ou seja, só pauleira para ver a força do futebol brasileiro. Hoje deu pra gente ver o quê? Gama, deu pra gente ver que esse Arouca não pode jogar na seleção brasileira. Deu pra gente ver, eu tava vendo o Galvão Bueno no início da transmissão, ele dando parabéns ao Mano Menezes, que deixou um baita de um trabalho. Cria vergonha na sua cara, Galvão Bueno.
Deu para ver o que o Mano Menezes fez com a seleção nesse jogo diante da Inglaterra, um time completamente desorganizado. Aí um torcedor aqui, ó, o Cleiton, Eni, esse Adriano joga bola, o cara é lateral do Barcelona. O Barcelona é o maior time do mundo. Titular do Barcelona. Exatamente. Os dois laterais do Brasil são titulares, o Dani lá do lado direito e o Adriano do lado canhoto, são titularíssimos do Barça. Então, Ronaldinho Gaúcho bater pênalti. Pelo amor de Deus, deixa o Neymar. Se bem que o Neymar também erra, né? Não, mas o Neymar é batedor de pênalti oficial desde 10 anos de idade. O Ronaldinho Gaúcho erra. Já vi muitos pênaltis que ele errou. Então o time tá bagunçado e o Filipão tá certo. O Filipão tem que pegar. A Inglaterra também não é baba do ovo, não, minha gente. A Inglaterra, para mim, é uma das favoritas. Esse Lampard joga bola, tem grandes craques. A Inglaterra é uma das favoritas aí para a Copa de 2014. E o Filipão tá correto, ele tem que começar esse trabalho justamente com essas grandes seleções para ele ver como que tá o posicionamento do time dele em campo. E tá ruim, tá horrível. A seleção precisa de melhorar. Esse meio campo da seleção é a baba do ovo. Eu não gosto do Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira, Gama. Não gosto. Lindinho, começamos a nova era Filipão com um cacete da Inglaterra. E aí? Começa mal, viu, Gama? Começa mal, eu vou dizer por quê. Olha, ele mantém essa mesma base que o Mano. Então trocou o Mano para quê? Eu imagino assim, posso até estar falando bobagem aqui, mas quando se troca alguém, quando se troca um treinador, principalmente como é o caso da seleção brasileira, é pensando numa mudança radical, pensando num novo plano, um novo governo, pensando em alguma coisa diferente. Aí o cara vem, o que a Eni falou mesmo, o Galvão, parabéns pro Filipão, porque o Mano fez isso aí, ele está mantendo, não sei o que. Então, por que mudar? Eu acho que o que tinha que ter feito o Filipão é contratou o Luiz Fabiano, aliás, convocou, não jogou nada hoje. E tanto é que foi substituído em pouco tempo, né, um meio período de jogo. Enfim, esse goleiro Júlio César até fez grandes defesas no primeiro tempo, até gostei. Mas será que esses jogadores, Ronaldinho Gaúcho, que está fazendo aniversário, que agradece os 100 jogos de seleção brasileira, será que isso é festivo? A seleção brasileira é momento de ficar fazendo festa para esse ou aquele jogador? Ora, venhamos e convenhamos. Convoca jogadores que podem jogar, atuar na Copa Sul-Americana, na Sul-Americana que está por vir aí pertinho, depois para a Copa do Mundo. Agora fica colocando esse bando de jogador para voar. Vem a Confederações, Copa das Confederações, é legal, é isso mesmo. Não é? Então fica trazendo esse povo aí para fazer festa, passear, grandes hotéis, viagem, turismo, etc. Tal. Mas é a seleção brasileira. Nós temos que preocupar com isso, e me preocupa muito. O Luiz Felipe poderia ter mudado alguma coisa, não mudou. Aí, outros amistosos hoje, né? Inglaterra 2, Brasil 1, Holanda 1, Itália 1 já acabou também. Portugal está no primeiro tempo empatando em 1-1 com o Equador. A França está empatando com a Alemanha em 1-1, o jogo está terminando. A Argentina bateu a Suécia por 3-2, o Messi não fez gols. E a Espanha, a campeã do mundo, a melhor seleção, disparada, a grande favorita para ganhar a Copa do Mundo aqui no Brasil, bateu o Uruguai por 3-1, outros amistosos importantes pelo mundo das seleções. Intervalo, eu volto já movimentando muito mais a seleção do Gama aqui no Papo de Bola de hoje. Até! A melhor programação da TV por assinatura você encontra na Oi. Veja o Goianão na Oi TV. Ligue agora no 3222-9210. A Oi TV e a Moderna Representações lançou no mercado o pacotão do Goianão 2013 com 3 meses de internet grátis e com telefone fixo mais em conta para você que gosta de novidades. A Oi tem profissionais capacitados com atendimento porta a porta. Ligue agora, estamos te esperando. 3222-9210. Madeira em Goiás é com a Madeireira Goiana. Além de trabalhar com madeiras para construção em geral, a Madeireira Goiana também trabalha com eucalipto tratado e toda a madeira de reflorestamento. Madeireira Goiana, tábuas, ligamentos, pontaletes, assoalhos, forros, prancharias, lambril, madeirites e tudo em madeiras. Madeireira Goiana entrega em todo o estado de Goiás e Distrito Federal. Madeireira Goiana, a marca da construção, Avenida São Paulo, Parque Primavera. Venha para a Madeireira Goiana, a marca da construção.
O serviço de cargas urgentes para qualquer lugar do Brasil tem nome: 3 Estrelas Transportes, em Anápolis, Goiânia, Americana e São Paulo. Todo tipo de carga com a maior segurança e a maior rapidez. Excursão para São Paulo também é com a 3 Estrelas Transportes. Tem pressa e quer segurança no transporte? 3 Estrelas Transportes, Avenida Perimetral Norte, 1490, no Capuava. A Imperial Ferramentas é a maior alimentadora da indústria brasileira com qualidade e quantidade. Materiais para soldas, máquinas, equipamentos, ferramentas manuais e pneumáticas, metais não ferrosos, abrasivos, utilidades em geral. Mais de 40 mil itens diferentes diretos da fábrica e no mesmo endereço. Imperial Ferramentas, produtos mais acessíveis, altíssima qualidade, atendimento técnico eficiente. Imperial Ferramentas, 3269-1199. Tô de volta aqui no Papo de Bola da Fonte TV, abraçando mais gente que está com mais gente. Gama, parabéns a todos. Eni, você está linda. Obrigado. Manda um abraço para Dona Nilva e para o Ricardo, são torcedores do Goiás, lá na Cidade Jardim. Alô, Dona Nilva, alô, Ricardo, galera querida da Cidade Jardim, um abraço do nosso timaço. Quer responder para eles aí, ô Eni? Um beijo para vocês, muito obrigada pelo elogio. O Leonardo Diniz está perguntando, Eni pergunta ao Gama se o lombo dele já desinchou. E é para você preparar que o Vila hoje vai pegar o filial do Goiás. Vai caçar um serviço pra você, Leonardo Diniz, você está muito à toa. E também o Augusto César diz que o Arouca é muito ruim, ninguém merece. Tem jogador que não dá conta de jogar na seleção brasileira. Arouca, Ronaldinho Gaúcho, a Teca lá de Caldas Novas está assistindo o programa, um abraço para ela. O Cláudio Filho também está assistindo o programa, um beijo para você. O Juliano Rodrigues pediu um abraço, está abraçado. O Cleiton Clemente também está assistindo. E a Paula Caselli, torcedora do Goiás, também um abraço para você. Eni, você gostou do presente que eu pedi para o Lindonor te entregar? Um abraço para o Santino Setor Bueno. Recebeu não, que eu não estou sabendo disso? Está no carro. Você roubou meu presente. Está no carro, Santino. Vou passar para ele já já. Você afanou meu presente. Não, vou lá no carro buscar já já. Porque eu cheguei atrasado 5 minutos aqui no... Se for comida, não tem mais presente. Cheguei 5 minutos atrasado por causa da chuva, viu, Santino? Por isso que não deu tempo de passar para ela. Surprise. Um abraço para o Zé de Melo, tá no Setor Pedro, vendo a gente. Mais um giro quente de informações no mundo da bola. Vamos conferir agora com o apoio cultural da Jandarro. Jandarro é show, é charme, é a marca de Goiás que o mundo inteiro conhece e enaltece. Viva o seu jeito, Jandarro. Um abraço campeoníssimo ao meu amigo prefeito de Trindade, Jânio Darro. Ralando, o homem tá trabalhando de sol a sol para arrumar a bagaceira que o prefeito bunda de silicone deixou para ele. Negócio de doido. Mas o Jânio tá lá ralando de sol a sol. Ele vai rompendo. Vamos ver na tela do Papo de Bola mais notícias do futebol. Anderson Moreira continua com os mesmos problemas para montar a equipe. O lateral direito Vitor e o zagueiro Valmir Lucas estão entregues ao departamento físico. O volante Thiago Mendes segue no departamento médico, ao lado agora de William Matheus, que teve um estiramento no joelho esquerdo e também é desfalque. Renan Oliveira, autor de um gol no clássico contra o Vila, está fora por cólicas renais. O time que enfrenta o craque às 10 da noite será este: Arley, Yuri, Hernando, Rodrigo e Pedro Henrique. Dudu Cearense, Amaral, Ramon e Felipe Amorim. No ataque, Neto Baiano e Júnior Viçosa. Antes mesmo da chegada do técnico Valdemar Lemos, o diretor de futebol Adson Batista confirmou o atraso salarial nesse início de temporada no elenco rubro-negro. Só que para o dirigente, isso é irrelevante no momento, e a situação do clube no Goianão não é causada por isso, mas Adson ressalta que é preciso tomar algumas precauções. No Vila Nova, o técnico Dario Pereira tem uma preocupação na escala do time. Aliás, várias, já que perdeu o volante Luiz Marques, que sofreu uma ruptura do tendão de Aquiles, e o lateral Hernani com lesão muscular. Ambos
na partida diante do Goiás. O técnico já não contava com o artilheiro do time, o atacante Elcimar. Os desfalques não param por aí. O zagueiro Leandrão também está no departamento médico do clube e Thiago Viana fica fora por ter sido expulso no último jogo. O leilão Memórias de Yokohama, promovido pelo zagueiro Paulo André do Corinthians no início desta semana, arrecadou R$829 mil. Apoiado pelos companheiros de elenco, o defensor leiloou 20 itens. Quadros decorados com chuteiras dos jogadores, luvas do goleiro Cássio e a prancheta utilizada pelo técnico Tite na final do Mundial de Clubes contra o Chelsea. Todos foram produzidos pelo próprio Paulo André. O Tribunal de Justiça Desportiva de São Paulo recebeu, por meio do Procurador-Geral Antônio Carlos, a súmula do clássico entre Santos e São Paulo, com relatos da arbitragem sobre as moedas atiradas por torcedores em Ganso. O relatório será encaminhado para análise e decidirá pela denúncia ou arquivamento do acordo. O Santos vê exagero em uma eventual punição com perda de mando de campo. O goleiro Rogério Ceni só deve retomar a meta do São Paulo no confronto com o Atlético Mineiro na próxima semana. O capitão tricolor, que sofre com uma bursite no ombro esquerdo, é cercado por cuidados do departamento médico para que ele esteja 100% na estreia do time do Morumbi, na fase de grupos da Libertadores. E aí, Gama, você acha que dessa vez o Vila Nova vai? Porque todas as vezes ele chega nas quartas e não vai, né? É o seguinte, eu torço pro Flamengo. O Flamengo tá dando uma restaurada, certo? Mas se ele for com esse time, o Brasileirão, ele vai rebaixar esse ano. Então a diretoria tem que fazer umas contratações, jogadores de peso. Porque tá jogando só com os pratos da casa. Isso não funciona. Tem que colocar um povão que conhece de bola. Muito bem, aqui no Papo de Bola da Fonte TV. E vamos comentar mais assuntos quentes do nosso futebol. Temos aqui mais um jogo pra gente comentar. Falamos do Atlético que vai pegar o Itumbiara, tem o Vila Nova que às 8h30 pega o Aparecidense. Antes da gente comentar, o Vila tem o desfalque, né, do Thiago Viana, o zagueirão que jogou pra caramba, mas também fez essa lambança. A imagem mostrou aí, agora que eu vi direitinho. Ele pegou pesado pra cima do jogador do Goiás, hein, Eni? Por isso que o jogador do Goiás está 2 meses parado. Realmente chegou junto ali o Thiago Viana. Mas o Vila vem aí, ó, pra cima da Aparecidense. Todo mundo fala que é a filial do Goiás. O jogo é no Anésio Brasileiro Alvarenga. Não bateu na matriz, vai bater na filial, dona Eni? O que você acha? Calciveste, a loja mais charmosa do Buriti Shopping, no piso 1. Muito maior, muito mais ampla. Calciveste, o que há de melhor em calçados masculinos, femininos, infantis, acessórios em geral e mais. E muito mais. Calciveste, um timaço para lhe atender melhor. Calciveste do amigo Robinho, piso 1 do Buriti Shopping. E na Praça do Comércio da Vila Redenção também tem Calciveste. Muito bem, depois da mensagem aí da Calciveste, você pode comentar o Tigrão, dona Eni, hoje pra cima da filial. Depois da dormiança, né, do Carlos. Acorda, Carlos, tá chovendo, você tá dormindo aí, moço? O Gama vai ganhar, o Vila Nova vai ganhar do time B do Goiás. Pra mim é o favorito para ganhar essa partida. Agora, com relação ao jogador do Goiás, que vai ficar muito tempo parado por causa do atentado, né? O cara do Vila tentou matar o jogador do Goiás. Eu até estava ouvindo na rádio você narrando. Aí ele deu uma entrevista. Não, eu dei um chute na bola. Ele chutou as bolas, o intestino, tudinho do jogador do Goiás. Coitado. Porque que horror, né? O Gama, tinha que ser assim. O tempo que o jogador do Goiás ficar parado, o do Vila tem que ficar também. Você está entendendo? Tem que ter uma suspensão nesse sentido para o jogador. Ele deve ser julgado e vai ficar, e deve ser punido, o que é uma pena, porque é um baita de um zagueiro, melhor que o Vila tem. É, mas carniceiro desse jeito aí, meu filho, não dá não. Mas aí... ele errou, ele não chegou para matar. Ah, Gama, eu vi o jogo, ele chegou, foi para rasgar o jogador no meio, tanto é que teve depois um princípio de tumulto, de briga, foi muito violenta a entrada dele. O tempo que o Goiás
ficar sem o jogador, esse jogador do Vila tem que ficar também penalizado, a minha opinião. Agora, o Vila Nova vai ganhar um jogo, o time B do Goiás não é essa coisa toda aí, eu vi a partida, o Vila tem condições de vencer. 3 Estrelas Transportes e Turismo, excursão para São Paulo também é com uma 3 estrelas. Rapidez, segurança, eficiência, tudo isso sobra lá na 3 Estrelas Transportes, excursão para São Paulo também é com a 3 estrelas, lá na Perimetral 1490, no bairro Capoava. Lindinho do Brasil, conta para nós, seu vizinho hoje ganha da Aparecidense, o Tigrão? Tem tudo para fazê-lo, né? Tem tudo para ganhar, embora é um jogo difícil. Olha, eu assisti o jogo lá em loco do Aparecidense versus o Atlético. O Aparecidense jogou muito, teve para ganhar o jogo em alguns momentos, inclusive nos finalmente lá perdeu um gol feito, a trave salvou o Atlético. O Aparecidense está um time bem bom, mas o Vila Nova joga na sua cozinha, com a torcida, é difícil. Agora, o campo está molhado, está chovendo, tomara que pare a chuva. Só que o campo do Vila é um tapetaço, pode chover à vontade, que lá fica campeão, né? Não tem aquele negócio de lama, não. Sim, mas felizmente. Mas estando chovendo, a cancha é outra, né, Gama? Pode ter um bom tratado, aquela coisa toda, mas o gramado é ruim. Mas eu acredito sim numa vitória magra do Vila Nova, porque os jogadores têm brilho na cara, vai jogar dentro de casa, sai da cama e vai para o campo ali, conhece aquilo ali do avesso. Se não ganhar ali, e do Aparecidense, pode fechar as portas. E quem apita? O Pereira Sampaio. O juiz da FIFA. É o melhor que tem. Então, disparado, arbitragem, segurança total. Tranquilo, não vejo o menor problema. Vamos aguardar então. E o outro jogo da noite, 10 da noite, envolvendo o time da capital, o Craque, em Catalão, recebe o Goiás. É o jogo da TV, às 10 da noite, Lindinho. A arbitragem de quem para Craque em Goiás? Do Fabrício Neri Trindade. Presta? Bom, árbitro novo. Tá dá conta do serviço? Dá conta. Você dá garantia? Garanto e assino. Mas eu diria... Só lembrando, falar em garantia, Santino Lindonô entregou o presente, viu? Show de bola, bom toda a vida. Graças, amigo. Um abraço a você. O presente gostou. Fala aí, o que é? Tem que falar, porque o povo lá que tá vendo o programa quer saber. Não precisa falar. Não, ele mandou mamão. Mamão é ótimo pro intestino, pra pele. Muito obrigada pelos mamões aí que você mandou, que o Lindono Ribeiro queria me afanar. Não ia falar nada. Que isso, Santino. Bom também. Mas eu diria para você isso, o jogo lá é difícil, porque o Craque é unha de roer quando joga no seu domínio, mas o Goiás é superior ao Craque 300 quilômetros. O Craque está perdendo para todo mundo, já perde até o juízo. O Craque é o 8º colocado, está igualzinho o Atlético, só tem 3 pontos, sabia? Pois é, não presta de jeito nenhum. Está um time desarrumado, desajeitado, o treinador não está com nada, o time deles é um jogador velho demais. Olha, não acredito, o Goiás deve ganhar esse jogo 3-1, 4-1 é o mínimo. E o nosso amigo Jardel Seba, prefeitaço lá de Catalão, está dando um show lá na prefeitura, tá cheio de gracinha dizendo que agora o Craque vai pra onde? Hoje é Goiás, dona Eni. Como é que faz com o Jardel? Não, hoje eu tava no meu pé bem cedo, disse que é pé quente, que o Craque vai no jogo, que o Craque vai ganhar. Eu falei, prepara o lombo aí, meu filho, vai ser um placar de uns 4 mais ou menos. Ele, que é isso, Eni? Ficou bravo. Se o Jardel jogasse centroavante no Craque, até botava fé, mas como ele não vai jogar, tá meio fora de forma, então não tem remédio pro Craque não, né? É peia mesmo em casa. Vamos dizer que o Craque não foi ele que montou o time, né? Não, foi a galera antiga lá de Catalão. É o povo do Adib ainda. Mas o time do Craque é muito ruim, Gama. Horrível o time do Craque. Seríssimo candidato ao rebaixamento. Acho que será uma zebra se o Goiás hoje não ganhar do Craque, mesmo o jogo sendo lá em Catalão. Só se for zebra mesmo. Manda um abraço para o Ederson Costa, torcedor do Galo, lá na Vila Nova. Que Galo? Qual é Galo, o Barata? Galo Mineiro, porque aqui o Galo daqui de Guarani torceu, mas não acabou? Tá certo, Ederson, um abraço. E um abraço para o Júnior e para o Sandro, eles estão lá com a galera da Nação Colorado. Um abração, Júnior, um abraço ao Sandro. Outro abraço ao João Vitor, que torce pelo Tigrão, tá no Parque Amazonas assistindo a gente. Gama, na opinião de vocês, quais são as chances da seleção brasileira ser campeã da Copa do Mundo de 2014? Manda um abraço, Lucas Silva, do Jardim Presidente. Poucas chances. Olha, a seleção brasileira hoje não tem time. Eu não sei, o presidente da CBF não sabe, você não sabe, nem o Filipão, mas o Parreira sabem qual é o time do Brasil para estrear a Copa do Mundo. Eles estão perdidos. Eles estão perdidos. Totalmente perdidos. Então, nós estamos há 1 ano e pouco, 4 meses, 3 meses, uns dias aí da Copa do Mundo. Como é que o Brasil vai ser favorito? Embora jogue em casa, não sei.
Gama, não sei, vão ter que fazer quase que milagres para transformar a seleção brasileira em favorita. Agora, eu discordo de você. Da forma como a coisa anda hoje, é difícil tomar esse trem da Espanha. Eu discordo de você, acho que tem um tempo aí bom para ser salva a seleção, até porque nós temos, minha gente, os melhores jogadores do mundo. Quem falou isso? Mas nós temos, sim, ué. Tem mais não. Os jogadores brasileiros, a maioria, estão jogando em grandes times do futebol europeu. Mas os outros são melhores. Não, Gama. O que tá falando... Pega a seleção da Espanha. A seleção da Espanha deve ter um ou dois jogadores da seleção brasileira que dão conta de jogar na seleção da Espanha. O resto da Espanha é tudo melhor do que o do Brasil. O Brasil tem laterais do Barcelona, zagueiro melhor do mundo, atacantes. Eu não gosto do Fred, não gosto do Hulk também não. Não gosto de Fred e Hulk, não gosto mesmo. Então sobrou o Fabiano e... Mas o Neymar... Acabou. O Neymar tá precisando, né, de algo mais. No Neymar é um baita de um jogador, mas os técnicos das seleções não estão conseguindo aproveitar esse talento do Neymar, que para mim é um dos melhores jogadores do mundo. O que está faltando para a seleção é o quê? Mais trabalho, mais seriedade, e aí, Gama, quando tiver a Copa das Confederações, que ele sentir esse fôlego do torcedor, porque o torcedor brasileiro é apaixonado, de repente isso muda. Vamos ver se na Copa das Confederações o Brasil belisca qualquer coisa e deixa a gente mais animado. Agora é bom lembrar que o Fred fez um gol hoje, ele é um nonato mais magro. O Fred, se trabalhar bem ele pode salvar essa seleção brasileira, porque o cara é fominha de gols. Não, é bom centroavante, não tem a menor sombra de dúvida. Mas eu estou dizendo no time como um todo, a seleção brasileira está sem conjunto. Não, salva 6 jogadores no máximo. A seleção brasileira está longe de ser um time que empolgue qualquer torcedor mais fanático, mais animado dos brasileiros, minha gente. Me ajuda aí. Mas a hora que o negócio está valendo, a coisa muda, Gama. Coisa muda. E entre Luiz Fabiano e Elano, eu prefiro o Elano. Eu não gosto do Luiz Fabiano na seleção. Não gosto. Penso que o Filipão... Mas o Luiz Fabiano não disputa com o Elano, não. Ele disputa com o Fred. Não, tô falando ali no ataque da seleção brasileira. Rende mais ali no ataque. Agora, eu não gosto muito do Luiz Fabiano, não gosto do Fred. O Fred é um baita de um jogador no Fluminense. Minutinho só e eu volto com mais assuntos quentes. Nós vamos comentar já. Atenção, hein? Notícia que está uns trem esquisitos no mundo. As prostitutas da Nigéria estão dizendo o seguinte, que se a seleção da Nigéria for campeã da África, vai ter todos, você tá rindo, né? Uma semana de sexo grátis. Isso é notícia oficial. Ai, que Nigéria. Delícia. Até já. O serviço de cargas urgentes para qualquer lugar do Brasil tem nome: 3 Estrelas Transportes, em Anápolis, Goiânia, Americana e São Paulo. Todo tipo de carga com a maior segurança e a maior rapidez. Excursão para São Paulo também é com a 3 Estrelas Transportes. Tem pressa e quer segurança no transporte? 3 Estrelas Transportes, Avenida Perimetral Norte, 1490, no Capuava. Tintas Acrio, tecnologia em cores, o melhor investimento para o seu acabamento, ótimo custo-benefício, controle de qualidade em matéria-prima, com desenvolvimento de novas tecnologias. Trabalhamos com equipamento e tecnologia de ponta, com profissionais altamente qualificados. Em 10 anos de mercado, genuinamente goiano, entre as principais do ramo e participação no mercado do centro goiano. Tintas Acrio, tecnologia em cores, Estrada 129, número 301, Chácara de Recreio São Joaquim, Setor Mansões Rosa de Ouro. Telefones 3092-3560 e 3092-3564. Tintas Acrio. O Juju Meias e Cuecas, o atacadão campeão de Campinas, na Avenida Anhanguera, ao lado do Banco do Brasil, Campinas, em parceria com a Green Park Eventos, o melhor espaço para eventos de até 170 pessoas, local mais que nobre, ao lado do Parque Cascavel, na Avenida Guarujá, e com a Umbrella Tecnologia, sua empresa na internet fazendo sucesso em questão de horas. 3223-3336. A
A Imperial Ferramentas é a maior alimentadora da indústria brasileira com qualidade e quantidade. Materiais para soldas, máquinas, equipamentos, ferramentas manuais e pneumáticas, metais não ferrosos, abrasivos, utilidades em geral. Mais de 40 mil itens diferentes diretos da fábrica e no mesmo endereço. Imperial Ferramentas, produtos mais acessíveis, altíssima qualidade, atendimento técnico eficiente. Imperial Ferramentas, 3269-1199. De 9 a 12 de fevereiro, no Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia, Apaixonados 2013. Intensidade total na presença de Deus. Participação: Pastor Antônio Cirilo, Mariana Valadão, Pregador Blue e Apocalipse 16, Daiane Camargo, Pedras Vivas e DJ PV. Ouvir o som da liberdade. Ministração: Apóstolo César Augusto, Pastor Felipe Valadão, Fábio Souza, Bispa Priscila, Bispo Davi Augusto e Bispo Paulo Júnior. Participe! Deus te mover sobrenatural de Deus na sua vida. De 9 a 12 de fevereiro, no Parque de Exposição Agropecuária de Goiânia, Apaixonados 2013. Inscrições e informações: 3541-4322 e 3240-4900. Apaixonados 2013 é imperdível. Apoio: Cabutiá Restaurante, Hotel Blue Tree Towers Goiânia, Sorveteria Sorveaice, Mundi Fábrica de Eventos e Roastep Potato, Buriti Shopping. A partir de agora, Robson Alves e eu estaremos aqui das 6h30 da tarde às 7 horas da noite com o Jornal da Fonte de Cara Nova. É isso mesmo, Mariana. A partir de agora nós vamos trazer as notícias mais importantes do cenário goiano, com muitas entrevistas e reportagens. E você pode participar da programação enviando perguntas e sugestões para o e-mail jornaldafonte@redefonte.com ou falando direto com a nossa produção no telefone 62-3254-1063. Jornal da Fonte, de segunda a sábado, das 6h30 da tarde às 7 da noite, aqui na Fonte TV. Esperamos você. Tô de volta aqui no Papo de Bola da Fonte TV, abraçando gente que tá com a gente. Cama, quando alguém ligar aí pedindo para falar do Flamengo, manda esses babacas mudarem para o Rio de Janeiro. Um abraço para o Isaías no Goiânia 2. Valeu, Isaías! E um abração também para o Marcos Paulo, para o Dante, para o Igor, o Ítalo, torcedores do Goiás, estão no setor Pedro agora vendo a gente. E o Aguimar tá perguntando, Lidano, hoje você ia gostar que o Pipico entrasse no time do Atlético? Já começou com essa história de Pipico. Ó, de japonês. Você acha? O Pipico não deve entrar hoje, não. Hoje não? Hoje não. Hoje não. E se ele entrar hoje, vai entrar pelos canos. Qual é o melhor dia para o Pipico entrar no time do Pipico Atlético? fica para a próxima rodada. Na próxima rodada, então, tem Pipico? Tem Pipico. Vamos também. Pipico Mais do notícias do mundo da bola você está conferindo? Veja aí. Estrear no maior clássico do estado e vencer o arquirrival por 3-0, nada melhor. Porém, Neto Baiano não gostou da sua estreia. O atacante entende que poderia ser melhor, mesmo tendo participação direta em várias jogadas. Um detalhe, na opinião de Neto Baiano, tirou o brilho de seu primeiro jogo com a camisa esmeraldina. Ele não balançou as redes, situação que ele quer resolver às 10 da noite diante do craque em Catalão. O Atlético tenta sair da crise instalada no clube desde o ano passado com um rebaixamento para a Série B. No Campeonato Goiano foram 5 jogos, com 3 empates e 2 derrotas, resultando na demissão do técnico Jairo Araújo. As esperanças se renovam com a chegada do técnico Valdemar Lemos. O meia Elivelton acredita que o novo comandante pode ajudar, mas cada jogador tem que buscar a motivação dentro de campo para sair vitoriosos.
Logo mais às 8h30 da noite, o Vila Nova encara a Aparecidense no Onésio Brasileiro Alvarenga. O time do técnico Dario Pereira será formado com jogadores que até então estavam esquecidos. Na zaga, Neto Gaúcho terá a primeira chance como titular. Alan, que jogará na esquerda também. O meia Washington ficará no lugar do volante Luiz Marques, junto com o meia Magno. O provável time que entra em campo será este: Vinícius no gol, Ivan, Rafael, Neto Gaúcho e Alan na defesa, Osmar, Diego Paulista, Washington e Magno no meio, Henrique Dias e Riantony no ataque. A FIFA divulgou nesta semana novas fotos dos estádios que continuam em obras para a Copa do Mundo, que será realizada no Brasil no ano que vem. Apenas Castelão em Fortaleza e Mineirão em Belo Horizonte ficaram fora, já que foram entregues. A grande novidade na galeria foi a imagem do interior do Maracanã, que vem realizando o trabalho de içamento da cobertura. Além da ajuda dentro de campo e de sua liderança para o time do Botafogo, Seedorf tem dado um outro tipo de auxílio ao clube. Conhecido mundialmente, o camisa 10 virou um embaixador alvinegro e aumentou a visibilidade do glorioso no exterior. Na semana passada foi lançado o projeto Botafogo Internacional, que visa expandir a marca do clube. Oi, meu nome é Sérgio Augusto. Eu acho que eu torço pro Goiás, né? Eu acho que tem que reforçar o time, porque ser campeão brasileiro não vai dar, não. Tem que reforçar mais, pelo menos para ir para Libertadores. Esse ano o Corinthians vai ganhar tudo que disputar, vai ganhar Libertadores, campeão mundial, tudinho, Corinthians. Agora, estadual aí do Goianão é só o Goiás mesmo. Tudo bem, aqui no Papo de Bola, abraçando gente que está com a gente agora na internet. Um abraço para o Rodrigo Gama, mande um abraço para mim. Estou ligado no Papo de Bola, sou do blog Digão Futebol. Um abraço a todos. Um abraço, Rodrigo. Um abraço a todos aí do blog Digão Futebol, né, que é show de bola, tem muita informação quente. Um abraço ao Cleito Clemente. Um abraço a todos aí do Papo de Bola, a melhor resenha esportiva de Goiás. Obrigado, querido. Um abraço ao aborrecido do Léo Diniz. Um abraço ao Augusto César. Contar para vocês, esse passe do Arouca ninguém merece. Vacilou feio, hein, Gama? E como vacilou. O Crodinho, vou assistir a Papo de Bola, esse tem de seleção brasileira, não tá com nada. Ei, joguinho. O Anderson Luiz também está conosco, aquele abraço. Um abraço também ao Aguinaldo Barros. Show de bola. Lindonor Ribeiro Erinha, aqui, telespectador. Notícia hoje do Mundo na Bola. Copa da África, a coisa tá pegando fogo. A Nigéria classificou para a semifinal. E a Associação das Prostitutas do país enviou um recado oficial, uma nota oficial dizendo o seguinte. E aí o pau tá quebrando, rapaz. Tem mulher de jogador na seleção da Nigéria em Arara. A Associação das Prostitutas mandou avisar que se a seleção da Nigéria ganhar a Copa da África, a Copa Continental da África, todos os jogadores da seleção da Nigéria terão, quando retornarem, uma semana de sexo grátis. Eu levei susto quando você fez isso. Terão, fiquei preocupado com esse gesto seu, mas é isso aí, cada maluco no seu galho, cada papagaio por aí, eles têm o direito, elas têm o direito, e por aí vai, né, Gama? Eu não entendo, não sei até onde vai isso não, mas os jogadores serão felizes, ficarão felizes, porque sexo é bom, né? E a vida acontece, fazer o quê? Papo de Bola tem um apoio cultural da Zaimer Jeans, moda maior, moda masculina. Zaimer, elegância garantida para todo homem, inclusive aquele que veste até a numeração 70. E agora, alô, lojista autônomo do Brasil inteiro, a Zaimer também é moda maior feminina. Novíssima loja, muito maior, muito mais ampla, muito mais cores, variedades. Na moda maior masculina e agora também na moda maior feminina. Zaimer, lá no endereço de sempre, na Bernardo Saião, 534, na Fama. Dona Eni, e essa notícia inusitada aí, que pegou o mundo...